A conversa da semana passada foi tão boa que a gente resolveu fazer um novo programa e agora com uma convidada muito especial participando também, a Maria Torres. E fica o papo sobre empresas, relacionamentos, vida empresarial, empreendedorismo, inovação. Tenho certeza que vocês vão curtir demais, que o programa ficou realmente muito bom. Bom, pessoal, mais um Conexão 21, quarta edição da temporada de 2025, a quinta temporada do Conexão 21. E olha, o papo da semana passada foi tão bom, que a gente voltou aqui para o mesmo lugar, uma semana depois, nas mesmas posições, para continuar conversando com vocês. Brincadeira, a gente está fazendo 2 programas aqui, a gente vai pegar os ganchos do último programa, do nosso papo, e continuar aqui, que a coisa estava começando a esquentar, né? E agora a gente tem aqui a participação da Maria Torres, que vai contribuir com a gente. Vamos fazer só pergunta para a Maria Torres agora, né? Chegou com todas as respostas. Mas, então assim, gente, só para contextualizar, a turma que está nos assistiu na semana passada, né? Apesar da gente estar aqui no mesmo dia, mas a turma assistiu na semana passada. Então vamos buscar aí os assuntos. Maria Torres, uma honra estar com você aqui participando aqui do Conexão 21. Muito bacana mesmo esse formato aqui novo de 2025, todo mundo falando com todo mundo. Fala, Eduardo, você ia puxar o assunto da semana passada. Não, na verdade, a gente terminou o último programa justamente falando dessa mudança de comportamento, cultura, e aí eu quero levantar a bola para a Claudinha poder. Então, o comportamento que eu acho que você falou, que as pessoas não querem mais empreender, realmente. Empreender não é fácil, apesar da mídia toda, né? Dizer do glamour, né? Glamourosa, mas não é, né? E aí o que eu queria pontuar é o comportamento da nova geração, que realmente ele quer viver. Né? E aqui, antes nos bastidores, a gente discutiu sobre alguma coisa que a gente vai voltar. Né? As experiências, né? O que eu vejo é que eles não querem ter propriedade realmente para poder ter liberdade, para estar vivendo. Tem algumas adolescentes, ou jovens, né, 30, 40 anos, que acabam trabalhando temporariamente para poder estar aproveitando, então trabalha 6 meses e aproveita 6 meses da vida, inclusive com filho. A questão até do nômade digital é muito presente hoje em dia. Nos últimos 2 anos eu tenho vivido algumas experiências de nômade digital, mas aí a gente cai também na questão em função disso, a gente estava conversando, você entrava antigamente numa empresa e morria naquela empresa, né? Eu até brinco que tinha gente que tinha formato do bumbum na cadeira de estar lá sempre, né? E hoje em dia os jovens não querem mais isso. E tinha orgulho. E os filhos queriam trabalhar também. Não, mas olha só, mas é uma questão que hoje em dia tem muito esse negócio do pessoal mudar, mas essa questão de você trabalhar numa mesma empresa, criar uma história lá, assim, eu acho que isso, particularmente eu acho que isso é bacana, tudo bem que eu já estou mais para coroa do que para jovem, mas eu acho isso muito importante. E mesmo você trabalhando dentro de uma empresa durante muito tempo, a mudança de função e assumindo outras responsabilidades e outras atividades, isso gera esse vamos dizer, esse frescor, né? Então, assim, eu acho que mas nem tanto. Gera sim, Cláudia. Não, é porque você vê o volume do pessoal procurando outros empregos. Olha só, que as pessoas estão procurando, não tenha dúvida, mas que gera um frescor, gera. Assim. E aí eu acho que é uma pergunta até tanto para você quanto para você nesse sentido, que é o seguinte: eu percebo lá na minha coleta, não sei se isso vai se confirmar, né? Nós somos muito jovens, temos 7 anos e tal, mas assim, a gente não perdeu ninguém nessa minha saída e nessa minha volta. Não, a startup. E eu vejo lá a gente criando uma cultura de pessoas querendo trabalhar durante muito tempo. E eu vejo a necessidade da gente se preparar para isso e de cada vez mais rápido também. Então, de repente, essa mudança comportamental de pessoas sempre querendo sair e mudar de empresas, talvez seja porque as empresas, por serem instituições, por serem mais lentas, não estarem preparadas para essa velocidade
de plano de carreira, não só mais vertical, mas agora Sim. vertical, horizontal, circular. Diagonal, exatamente. E isso se torna um processo realmente mais difícil e faz com que as pessoas E desafiar procurem. constantemente os Exato, profissionais né? que ali estão, né? Tipo, olha, vai fazer uma coisa diferente. Assim, eu tenho uma questão, eu gosto de fazer coisas diferentes a todo instante. Não preciso trocar de lugar, mas preciso fazer coisas diferentes. Bom, exato. no TI vocês me conhecem que eu invento, toda semana tem coisa nova. Só tem o CPF. Eu gosto muito de CPF, é uma lista que eu gosto demais. Tem o CPF para tocar coisa nova. A gente toca, né? Exatamente. Então, assim, você tem muito essa questão, eu acho que as empresas têm que ver isso. E aí, Cláudio, a pergunta é inevitável para você, de uma empresa que já está aí rodando há 30 anos, como é que vocês enxergam isso? Como é que você faz essa galera girar e estar experimentando coisas novas e manter eles motivados lá dentro, né? Desafio. A turma mais antiga talvez seja um pouco mais fácil, mas a turma mais nova... Vou falar uma coisa, a Maria conhece muito bem o tema, porque a cadeira que ela estuda muito, propósito. Então, eu gosto de transformar isso em desafio. Você tem que dar desafio o tempo inteiro. Acho que a sua empresa tem um propósito bastante legal. Sim, isso ajuda muito. E talvez isso ajude muito a você olhar para esse propósito e olhar para um trabalho de longo prazo. E aí, alguns negócios são mais fáceis você enraizar um propósito, esse é o lema de sustentabilidade, o que vem sendo falado há muito tempo. E você que está na moda é necessário. Mas o que a gente tenta fazer lá é desafio, se desafiar o tempo inteiro. E no Brasil não é difícil você ser desafiado a cada ciclo anual, né? Ou a cada ciclo bianual, digamos assim. Então a gente tenta estar sempre se conectando com o mercado, com os desafios do mercado, qual economia que seja. Quem topa? O desafio é esse. Até porque, assim, eu acho que uma empresa tem uma responsabilidade social muito grande, empregar, pagar os impostos em dia, honrar os compromissos de forma correta diariamente é muito difícil. E o grande propósito de uma empresa é esse. Empregar, gerar emprego, renda e, obviamente, renda dos acionistas, seja um acionista que também é o executivo ou um acionista que botou um investimento na sua empresa e espera ter um retorno. Então, ela tem que dar retorno tanto para os colaboradores que dependem daquilo ali para poder tocar suas vidas, quanto os acionistas que dedicam parte do patrimônio para ter um retorno em cima daquilo ali. Então, um propósito diário e motivar. E aí tem assim, a gente aplica um trabalho de sprint semanal lá. Semanalmente a gente programa a atividade da semana, mensalmente a gente discute a atividade do mês. Isso tem sido um desafio para a gente, com a forma que a gente se encontrou de se modernizar. Isso começou na pandemia, com mais ênfase. Então, a gente fica, cara, o que a gente faz? Todo mundo em casa, não falo com mais ninguém. Porque antes era fácil de mês em mês e cobrar o cara chato que cobra. E você não estava na mesa. Então, é sprint semanal de trabalho. Todo mundo vai segunda-feira conectado, vamos programar a semana e na sexta-feira fazer uma reunião de checkpoint do que foi entregue. Então, isso funcionou, isso virou padrão em toda a área da empresa. E aí não parece não, mas você tem micros desafios toda semana. Exatamente. Entregar um relatório é um Mas desafio. vocês fazem o checkpoint, né? Checkpoint. Porque geralmente você Checkpoint. tem a reunião, mas você não tem a cobrança daquilo que foi visto. Então, o funcionário ele acaba largando de lado. Não vai cobrar, vamos Mas a tecnologia deixar. ajuda, porque você usa a tecnologia não só para conectar as pessoas, mas para registrar o compromisso daquela semana. O Exatamente. checkpoint automaticamente está ali. Seja no grupo do WhatsApp, seja numa ferramenta de colaboração online, seja uma planilha Excel publicada. Não, como você está falando, consegue. a vitória do micro desafio é muito importante no dia a dia. Muito importante. O micro desafio ali, às vezes, é aquele pontinho que faz toda a diferença, de repente, naquela semana. Caramba, um negócio aqui que é bobo, mas eu consegui fazer e que muda completamente E reconhecer. aquilo ali. Né? É muito legal. É legal. E quando o Eduardo fala que na minha empresa visualiza essas pessoas com vontade de ficar, é porque elas são desafiadas e elas estão ali dentro do propósito, como o Cláudio colocou, ali muito claro, né? Conseguimos, vamos embora lá. E às vezes essa geração, ela quer isso. A geração, ela quer participar junto. Se ela não estiver junto, não tem para quê. Sentido. Ela viu todo mundo trabalhar, viu os pais trabalharem, os tios trabalharem, os avós trabalharem e não querem mais aquela vida. Por isso, 6 meses lá na colheita, vamos viajar. Então, ter esse propósito, ter esse engajamento faz com que as pessoas realmente, principalmente essa geração, ela tenha um engajamento mesmo e aí ficar... Na verdade é pertencimento. Pertencimento, né? legal. Exatamente. Legal. É pertencimento. Isso. E essa rotatividade, ela é muito boa
Porque às vezes a pessoa fica cansada de fazer uma determinada tarefa. Oxigena, né? Oxigena, vai para uma outra, vai para uma outra, vai para outra, mas que seja desafiada, né? Então a gente diz que é a zigue-zague, né? Afinal, vão dominar o mundo no final de tudo, né? Exatamente. Não, Eu assim, acho que é pensamento. Como vamos dominar o mundo hoje, Felipe? exatamente. Essa é a pergunta da segunda e na sexta você tem que ver, o que aconteceu? Né? Não dominamos o mundo, mas tentamos na próxima segunda-feira. Mas conquistamos micro desafios aqui nesse caminho. Interessante no ambiente de startup, eu acho que agora já deu uma acalmada, né? Mas no início, quando você conversava com o empreendedor, ele dizia, não, a minha solução, qual é o impacto global que eu vou trazer, qual é como que eu vou dominar o mundo, né? E hoje em dia a gente, sim, tem condição de dominar o mundo, mas começa a ver como é que começa a impactar aqui e vai aumentando, né? Então, Nem precisa, a gente podia colaborar ao mundo, né? Acho que seria melhor. Mas assim, tem uma frase que surgiu de uma menina lá, assim, o que a gente faz aqui? A gente trabalha com cibersegurança, tá? Mas a situação é tão denso. A situação é tão denso, trabalhar com cibersegurança, isso é uma frase. A gente protege o presente para alguém construir o futuro. É todo dia tomando conta de uma invasão, de um ataque, do presente de alguém, seja de quem que seja, uma organização, para que ela possa pensar no futuro. Sim. Isso virou o slogan da empresa a partir desse ano. E aí, o que a gente faz? A gente protege o presente. Todo dia tem que proteger o presente. E isso daí é uma coisa que é super importante. É o seguinte, você entrar numa empresa, ou, enfim, numa instituição, numa entidade, seja lá o que for, dizer, o que nós fazemos aqui? É isso, né? O que nós fazemos aqui? Porque a coisa que dentro da minha empresa me dava mais medo era assim, caramba, eu perguntar para essa turma o que a gente faz. Gente, olha só, o que a gente faz aqui dentro mesmo? A gente programa. Não, tudo bem, ok. Sim, mas o quê? Para quê? Porque isso daí, assim, a partir do momento que o carinha do teu time ali, ele sabe para que ele está desenvolvendo aquilo, qual o papel dele dentro daquilo ali, o que aquilo ali vai trazer de benefício para alguém lá na frente, faz toda a diferença do mundo. A gente tinha, vou dar um exemplo rápido, no passado a gente desenvolveu um programa que facilitava você fazer medição auditiva. Era basicamente isso. E eu, assim, escrever aquele programa, cá entre nós, era um saco, porque uns detalhezinhos, umas coisinhas, e a turma, ninguém queria pegar esse projeto, ninguém queria entrar nesse projeto. Assim, a partir do momento que a gente chegou assim, não, olha só, esse projeto vai servir para isso, e as pessoas que têm algum tipo de dificuldade, elas vão se sentir amparadas e vai facilitar a vida delas por isso. Quando o cara começa a entender para que ele está fazendo aquilo ali, porque antes era só uma chateação, de um monte de detalhe, pô, o Alberto é chato que fica pedindo isso toda hora. Quando o cara entende que o benefício que aquilo ali vai gerar, muda completamente de figura, né? Então, assim, eu acho que, Cláudio, como você falou, assim, quando a empresa consegue se entender, ou seja, é isso que a gente faz, pô, bacana, isso daí é um objetivo, né? Deixa eu só colocar aqui, ó. Hoje a gente fala o que faz, mas o mais profundo é o porquê faz. Porquê faz. Que é o science, né, que ele coloca, que é o porquê. E aí tem vários livros falando, comece pelo porquê, tenha o porquê, para que você consiga realmente ter um significado de eu tô ali porque eu sou importante, o porquê que você faz. Então é muito interessante. Então talvez por isso que vocês digam assim, o pessoal ficou todo engajado 7 anos, porque as pessoas entendem o porquê elas estão ali, a importância delas ali. Nós somos seres humanos, né? Ser humano gosta de ter vínculo. Isso. Gente, a gente precisa todo mundo busca vínculo, a a gente busca uma conexão, e conexão vem muito de sentimento, É isso com mesmo. alguma coisa. Então, se eu olho para dentro da minha organização, para o meu líder, para o propósito, para a visão, para a missão, para os valores, para tudo isso que a gente fica falando quando a gente fala de cultura, e eu não me conecto com aquilo, e aí se eu vou fazer planos de 10 anos, ou se eu vou trabalhar com micro desafios, nós temos perfis singulares para trabalhar com cada tipo. E aí eu acho que o grande desafio do empresário e do líder é saber escalar, né? É quem vai fazer o quê dentro daquela engrenagem. Agora, é importante, acho que você fala um pouco sobre isso, Blá, o quanto que a gente consegue fazer com que as pessoas entendam que dentro daquela engrenagem toda eu tenho um papel, e o quanto que aquilo é importante. É isso mesmo.
E isso, se eu trouxer conexão e vínculo e emoção, fechou. Aí tem pertencimento. Mas aí era o tema que eu ia trazer, né? A questão da comunicação. Sim. Cara, comunicação numa organização, seja de equipe ou seja de 1000, é um desafio que eu acho que existe desde eterno. E é uma... que nem a questão de... fazendo parênteses, né? Mobilidade. Mobilidade é um tema que ele é crônico. A comunicação, eu acho que é um tema crônico nas empresas, né? E aí o que é interessante, o volume de ferramentas de tecnologia que a gente tem para melhorar a comunicação, acho que já melhorou assim muito no dia a dia, né? Mas a gente ainda não conseguiu chegar a um nível, você vê grandes empresas, você deve trazer mais exemplos do que eu, né? A questão da comunicação, ela acaba afetando como é que o colaborador se entende pertencente, como é que o colaborador entende qual é o objetivo, o propósito da empresa, né? Você sabe que você tocou num ponto assim, comunicação realmente é primordial para todo negócio, né? Ferramentas existem várias, mas acho que sim, o que eu também percebo muito é que a cada nova ferramenta, ou a cada nova coisa, as empresas querem adotar aquilo como se fosse uma solução mágica, sem amadurecer o que já tinha. É isso aí. E aí a gente fica botando layer em cima de layer, layer em cima de layer. Empilhado de coisas. E fica empilhado, e aquilo fica às vezes insustentável. Para todo mundo, para o negócio, para as pessoas, para a comunicação. Porque a consistência na prova disso. A consistência não é fazer o sempre novo, é fazer o sempre bem feito. Exatamente. Aquela ferramenta. Olha, ali. Você falou uma coisa que para mim é lema. Cara, não precisa ser o das galáxias. Tem que ser o simples bem feito. E a comunicação, ela vem da consistência. A nossa ferramenta de comunicação interna, a gente fez um concurso interno para dar o nome da ferramenta de comunicação. A newsletter mensal. A menina que não falava, quase não falava, entrava muda e saia calada, extremamente tímida, foi a que deu, e foi um concurso. Era um DVD na época, quanto tempo tem isso? Era um DVD. Eu não conheço. Podia ter sido um VHS, olha aí, já estou no meio do caminho. Foi a que deu a melhor frase, o melhor título para a newsletter. Canal 2M. E tinha que ter o nome e a defesa. Porque é de net center para net center. Não é de você para mim. É de mim para o meu colega de trabalho. Ganhou. Mas foram 3 melhores escolhidos pelo conselho lá. E ela foi gol porque teve a melhor defesa. E essa ferramenta tem 20 anos. Legal. O canal 2N, a newsletter, que tem 20 anos, porque essa menina que não falava. Porque era extremamente tímida e queria ter voz. No final ela queria ter voz. É isso mesmo. Deu uma ideia. Então vem da consistência, vem do propósito, vem da ferramenta. Né? Lá na minha coleta a gente persegue muito organização, processo e comunicação, mas não necessariamente ferramenta. A gente testou várias, hoje em dia a gente está bem mais maduro, a gente usa praticamente o Google para todo o nosso módulo de comunicação, para as sprints, para as reuniões, para o chat. Ele tem a facilidade das tarefas de entrarem na agenda, então facilita o checklist no final da reunião, a reunião de sexta-feira de acompanhamento, né? Mas assim, a gente fez algumas transições de ferramenta, mas elas sempre foram feitas muito calculadas, discutidas com todo mundo e sempre pensando assim, como é que a gente consegue, agora que a gente chegou no final desse processo aqui, com essa ferramenta, usou tudo que ela podia e a gente ainda está tendo dificuldade, quais são as dificuldades e qual é a próxima ferramenta que pode vir, mas que resolva essa dificuldade e que não crie as outras dificuldades que a ferramenta anterior escolheu. Então a gente sempre tem esse cuidado, né? Então hoje eu acho que a gente chegou no momento maduro para o que a gente está hoje, assim, de comunicação, justamente tentando integrar não só a comunicação verbal, mas também toda essa articulação dos processos e num local onde a gente consiga simplificar ali, porque às vezes a comunicação está numa ata, às vezes a comunicação está na newsletter, às vezes a comunicação está numa troca de chat que sai do WhatsApp, né? A gente tenta não conversar coisas estratégicas no WhatsApp, a gente sempre tenta levar para fóruns.
que a gente constrói nesse chat, justamente porque é um desafio muito grande. Às vezes as coisas atrasam, os processos não são cumpridos, as tarefas e os micro desafios não são entregues justamente porque falhou uma comunicação, falhou uma entrega. Ontem eu fiz essa pergunta à minha filha. Filha, o que é comunicação? Veja, por favor, no dicionário o que é comunicação. Porque ela estava reclamando que ela não foi isso que ela quis colocar. Eu falei assim, a pessoa que ouvir, ela tem que entender. Sim. E às vezes, muitos gestores, eles não conseguem entender isso e achar que você tem que ser inteligente para você poder entender. Não sei qual o significado. Está na mesma frequência da pessoa que está recebendo a mensagem. E eu perguntei para ela disse, aí eu falei assim, então você acha que quem tem a obrigação de passar isso de uma forma clara? Você, não tem jeito. Então, e muitas vezes a gestão, ela não passa isso, ela acha que você tem que entender, e aí a comunicação ela já vai antes até de ferramenta, porque aí tudo é truncado e você não consegue realmente ter as questões muito claras. Tem quem comunica, tem quem ouve, tem a mensagem no meio, né? Eu ouvi de alguém e eu uso isso muito. Eu tenho plena certeza daquilo que eu disse. Sim. Mas eu não tenho plena certeza daquilo que você ouviu e não tenho certeza nenhuma daquilo que você entendeu. Então, eu faço muita palestra. Exatamente. Eu faço muita palestra. Normalmente a pessoa que me convida fica me irritada porque eu pergunto quem é a plateia. Eu tenho que saber quem está lá. Qual é o vocabulário que eu vou usar. Eu tenho a tendência de usar um vocabulário mais tecnológico, né? Mas eu não, dependendo da plateia, eu não posso utilizar um vocabulário muito tecnológico, né? Como eu trabalho muito com inovação, com tecnologia mais avançada, às vezes eu começo a falar algumas coisas que, gente, o pessoal está boiando completamente. Então, quando sou convidada para fazer palestra, que eu começo a perguntar quem está, qual é a faixa etária, qual é o perfil, né, de profissional, do setor e tudo, é para eu poder adequar e a pessoa que me convida às vezes fica irritada. Poder fazer esse alinhamento, né, Cláudia? E o que ela quer, né? O que ela quer que esse público ele saia sabendo, né? Não, normalmente eles dizem o que eles querem que o povo quer saber. Eles vamos dizer assim, ficam... esse aqui é um quê? Tudo para ele não, todo mundo, aberto. Apontando o dedo, apontando o dedo. Vamos fazer uma DR aqui agora. Me deixa doente quando diz assim, não é um mundo. Porque ontem eu estava dando exemplo, né? Tem gente que, você conhece alguém? Cara, eu vou no LinkedIn, qualquer nome que você fala, eu tenho 1000 contatos com aquele nome. Até o Cláudia, eu uso Cláudio Wilson, mas Cláudio diz, se deixar só Cláudia, quantas Cláudias e Cláudios existem no mundo? 1 milhão, né? Então a gente tem que realmente... Ou mais, José. Ou mais. Ou mais. Não, e Cláudio Wilson existe, já me deu trabalho. Existem muitas Cláudias Wilson, inclusive uma nadadora que faz os créditos de exercício físico por mim. Né? Então, você entender, e na verdade o desafio é justamente a pessoa se fazer entender, né? Não é só você simplesmente, o outro tem a obrigação de entender o que eu estou falando. Não, você empatia. tem que... Por isso hoje está empatia, hoje está muita questão da comunicação não violenta, né? Porque qual o significado para ti disso daqui? Para mim não é nada. Então tá bom, não é nada. Não, porque para mim isso é muita coisa. Peraí, isso aqui quer dizer que você botou aqui, então eu crio algo na minha cabeça. Isso dentro das empresas. Semana passada eu estava numa empresa e que a pessoa estava falando assim para mim, eu tenho que tomar cuidado porque a geração Z, ela quer feedback. Me dá feedback. Aí você vai lá dar feedback para ela. Aí ela começa a fazer o que você disse, ali certinho. Aí depois, na hora da promoção, dizer, por que você não me promoveu? Não, você não promoveu. Não, eu te pedi feedback, eu fiz tudo o que você falou para eu fazer, e por que eu não fui? Então, a pessoa acha que só por estar recebendo feedback, ela já vai ser promovida, é tudo que ela precisa fazer, e não é só isso, né? Então, talvez, o que eu comentei com a pessoa foi que a expectativa dessa pessoa, você tem que colocar de uma forma clara para essa pessoa, porque ela entendeu que se ela fizesse todo o feedback ali dela, né, cumprisse o feedback, ela já seria promovida. E não, isso primeira da fila. Primeira da fila. Poxa, eu segui tudo. Foi você que me falou isso, como eu não fui promovida? E aí você acaba perdendo essa pessoa porque não fica engajada. Ela perde o quê? Ela diz assim, poxa, eu não posso confiar no meu chefe.
Se eu pedir feedback do meu chefe, Faz meu confiança. chefe me deu e eu não fui promovida, então a comunicação ela vem Você muito sabe, daí. Maria, a gente falou um pouco sobre isso No programa anterior. No programa anterior. Que Semana passada. Semana passada. Que você trouxe um ponto que me lembrou uma discussão que a gente fez aqui da parte da primeira liderança. A primeira liderança também, ou o líder, de uma maneira geral, tá? Ele está muito acostumado a dar o feedback. Uhum. E talvez o líder tenha que começar a tentar fazer com que o outro entenda o que ele precisa melhorar. Através de perguntas. E não dando respostas. Porque quando a gente só dá o feedback, só dá as respostas, não quer dizer que a pessoa vai entender, amadurecer, mudar comportamento, porque ela não foi para ela. E aí do processo de comunicação, ela está cumprindo. Eu estou cumprindo. Você quer que eu faça isso? Tá bom, fiz. Tem que resistir a essas perguntas, não é isso? Não é só isso. É, exatamente. Não é só isso. Por isso que naquela dinâmica que eu estava comentando antes com você, eu gosto de trazer para o colaborador, de 0 a 5, qual é o grau que eu me percebo aqui e o que eu tenho que fazer para melhorar. Porque, primeiro, nesse cenário que a Maria trouxe, no fundo, ele está jogando a responsabilidade para o Não, e o que eu falo não quer dizer que o outro entendeu. Sim. E você tem que ter a autorresponsabilidade das suas Que é a atividades. comunicação. Mas porque a gente tem o líder que está acostumado ao que ele, na verdade, ele cresceu assim. Ele teve exemplos assim. Foi Eu educado tenho assim. que dar as respostas. E o líder tem que sair um pouco desse lugar e ser um líder mais educador. Fazer com que a pessoa descubra as respostas por conta Provocador. própria. E que é mais difícil, mais provocador. Porque dá mais trabalho. Mas aí tem o... Você tem que pensar É junto. chato também. mas você tem um respostas, contraponto desse negócio também, né? Você tem que ter um líder maduro nisso daí. Tem que ter. Porque o que acontece? Aí o líder vai lá e fala assim, não, o feedback é todo esse aqui, tal. Pô, legal, pô, bacana, eu vou fazer isso tudo aqui e vou fazer ainda muito mais. Aí você chega lá, pô, cara, mas eu não te pedi nada disso, sabe, lá tem entendeu? uma Por que coisa você também. fez isso? Não era isso que eu queria. Então, assim, essa questão, eu acho que passa muito pelo amadurecimento, Sim. tanto do líder quanto dos Da equipe liderados, da também. equipe, da equipe poder entender o que está acontecendo ali, dessa comunicação, ou seja, olha só, não é porque eu estou te pedindo isso aqui e você fizesse tudo isso aqui que essas coisas vão acontecer. Isso aqui vamos dizer assim, o básico, pra gente, né? Tem básico. Chegou aqui. Então agora, assim, você tem que surpreender, o que você está fazendo para fazer uma coisa melhor? Por que você está entregando a mais? O que você está agregando de valor nisso tudo aqui? O que você está fazendo, contribuindo para a equipe subir? Você tem alguns contrapontos nesse negócio também E o outro lado da moeda dessa questão do líder precisar se transformar e estar num lugar mais de reflexão, de dar menos respostas, a equipe também, ela tem que o líder acha saber estranho. tudo, né? É tipo assim, nem como quero. você Nem pergunta quero. às vezes para a pessoa assim, como é que foi o seu feedback? Eu não sei, porque ele na verdade me fez um monte de perguntas e não disse o que eu tinha que fazer. Porque as pessoas também estão acostumadas a receber exatamente. ordem. Exato. Então, ainda é um binômio, uma relação que precisa ser reinventada para poder fazer com isso que o aí. processo educacional e de aprendizagem das pessoas seja No diferente. meu primeiro programa de aceleração, eu tive um mentor que falou, eu estava no final do processo, né, e eu não ia conseguir entregar o plano de negócio, quando eles faziam plano de negócio para montar a empresa. Já entreguei um pouquinho também, que já não... Hoje em dia, não tem mais. Hoje em dia, esquece. Vai lá, valida, bota na rua e vamos resolver. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Eu falei, cara, não vou entregar, eu fiz o meu melhor. E aí ele falou assim, pô, ele chamava de Jorge, né, porque meu nome é Jorge Eduardo. Pô, Jorge, o seu melhor é papo de fracassado. Eu falei assim, caraca, cara, você é um cara que eu admiro, que eu sempre gostei, como você me diz isso? Ele, não, só tô querendo te dar uma chacoalhada. Mas muitas vezes o seu melhor não tem nada a ver com o que o negócio precisa para dar certo. Você tem que olhar aquilo que é necessário, que muitas vezes está totalmente no caminho oposto daquilo que você faz melhor, para você resolver aquele problema. Isso internalizou na gente, eu tento trazer isso para o meu time, sabe? Sim. Cara, eu não estou pedindo para você fazer o seu melhor, não estou pedindo para você ficar até 20 horas trabalhando, não estou pedindo para você se esforçar ao máximo, estou pedindo para você olhar analiticamente e ver o que precisa ser feito para que aquilo seja resolvido. E aí a gente começa uma discussão a partir desse processo, isso mudou muito mesmo. E aí você me traz um cenário que é muito comum, que às vezes me incomoda, né? Quando a gente lida com startup,
eles estão inseguros, independente da idade. Meu projeto é bom, meu projeto vai dar certo. Isso eu não tenho bola de cristal para dar, mas justamente o que eu procuro é uma mentoria provocativa, para fazer com que ele raciocine e ele entenda quais são os caminhos dele. É comum, às vezes, eles gostarem, se sentirem confortáveis quando pega o mentor que te dá a resposta. Olha, faz... Tem gente, como eu pego até ideação, tem mentor que dá ideia pro cara todo, como é que é, né? Eu fico olhando, fico pensando assim, gente, sabe o que vai chegar lá na frente? O cara não vai conseguir executar, porque ele não sabe executar. Antes, nem vender, executar, porque realmente deram formar. Responderam para ele sem ele ter... Deram gabarito, né? Deram gabarito sem ele raciocinar. Uma coisa que, assim, eu tive assim, uma felicidade muito grande. No início da minha vida, eu dava muita aula particular, mas muita aula particular de matemática. E, assim, uma coisa que eu falava para a galera, assim, gente, olha só, eu já passei pelo segundo grau e eu não faço... Quando eu estudava, eu não fazia lista de exercício e eu não faço lista de exercício com vocês. Não adianta vir com a lista do colégio aqui para a gente resolver, esquece, eu não vou fazer isso. Eu ensino a você a entender o que está na lista, a entender a matéria, a entender o que o cara tá pedindo ali. Porque essa é a chave. Na hora que você entender o que ele quer, você resolve qualquer coisa. Então, assim, a conversa... Olha só, gente, quem me conhece um pouquinho sabe que fazer lista de exercício não é a minha cara. Nunca foi. Então, assim, é um modelo que mais ou menos deu certo. Qual o processo? Vai lá e faz. Vai lá e resolve. Então, assim, e eu falava isso pra galera, vocês têm que entender o que o cara tá... Assim, porque senão eu vou só ensinar mecanicamente aqui a matemática. Se o cara muda uma vírgula nesse negócio, acabou, ninguém faz nada. Zero. Entendeu? Troca o sinal, acabou, ninguém faz nada. Então, eu acho que passa muito por essa questão, entendeu? De entender, de ver, de, sabe, não, legal, é isso que o cara está querendo. É isso que... Então, assim, e até no momento que você entende o que está sendo pedido, você consegue sugerir melhorias. Entendeu? Às vezes, sim, voltando para a minha aula de matemática, eu tinha na cabeça uma forma de solucionar aquele problema, aquela equação, aquela coisa, que às vezes quando o cara entende, ele tem um caminho talvez que seja melhor. Gente, quantas vezes a gente desenvolvendo aqui, tem um monte de gente de informática, programando, você tinha ali um algoritmozinho que você criou para resolver aquilo ali, e vem alguém e fala assim, pô, mas se você trocar essa coisinha aqui, você não vai ganhar... Faz essa gambiarra. Você não vai ganhar aqui assim, na época que fazia muita diferença, você não vai ganhar uns segundinhos aqui de processamento, não? Então, assim, isso vem dessa questão do cara compreender qual é aquele problema, entender o cenário que ele está inserido. Né? Raciocinar. Olha só, não vou nem dar espaço para ninguém comentar nada, porque agora estourou de vez. Tá? Agradeço Maria, Cláudia, Eduardo, Cláudio. Foi um papo maravilhoso. Voltem sempre que vocês quiserem. Eu não vou ficar chamando. Voltem sempre que vocês quiserem. Tá? Foi tão bom. Foi tão bacana. E a turma que está em casa aí nos assistindo, eu espero que vocês tenham curtido bastante o Conexão 21. Bom, com certeza eu curti, foi demais. Aprendi muito. Super obrigado aí, pessoal. Valeu. Obrigado. Você já possui um e-commerce e deseja aumentar seu faturamento? Conheça a Simples Inovação, especialista em evolução de e-commerce, full commerce e gestão de anúncio. Revolucione seu e-commerce e aumente seus resultados. Acesse simplesinovação.com e alavanque as vendas do seu e-commerce. O Sesc é pra gente viver mais. Vem viver mais amor, arte e prazer. Tudo que há pra você. Vida vem acontecer. Sonhos são pra se viver. Vem viver. Vem viver. A maior marca de bem-estar social do Rio.
O Brasil possui uma encantadora produção de vinhos que merece ser descoberta. Pensando nisso, fomos até a Serra Gaúcha com o propósito de explorar novas vinícolas e criar rótulos próprios em edições limitadas, sempre pensando na importante relação preço-qualidade. Convidamos você a se juntar a nós nesta jornada e desfrutar do melhor dos vinhos nacionais. Entregamos em todo o Brasil. Confira nosso site. Dê flores a quem você ama e ninguém entende mais de flores que o Álvaro e o Alvinho da Camélia. Ligue ou peça pelo zap 999011110. Alvinho da Camélia, dando continuidade ao trabalho do pai, o grande Álvaro da Camélia, Florindo, Rio de Janeiro. Flores, presente que agrada sempre. Ligue ou chame pelo zap 999011110. Visite o nosso site alvinhodacamelia.com.br. Entregamos no Brasil e no exterior. Quem dá flores, colhe sorrisos.